Bom, a gente acha que o Brasil não é para amadores. E é verdade, mas não subestimem outros países. Querem ver como é que um culto xamanista e um cachorro de estimação podem levar ao impeachment de uma presidente de um país e o que isso tem a ver com o boom de criptomoedas na Coreia? Rola a intro. Olá pessoal, Fábio Akita e mano, esse episódio vai dar um pouco de trabalho. Então aperta os cintos e vamos lá. Com o turismo para trás, hoje vamos falar sobre o que vocês estavam esperando. Por que a Coreia é o que é no mundo de criptomoedas hoje? E claro, podemos criar muitas teorias e a maioria delas provavelmente vai estar errada. Mas uma delas veio logo no primeiro dia do evento Beyond Blocks. A primeira palestra foi do CEO e cofundador da Hashed, Simon Kim. A Hashed é um dos grupos mais influentes no mundo de criptomoedas na Coreia. Basicamente, é uma aceleradora fundada no meio de 2017. Eles têm dezenas de startups no portfólio e estão envolvidos em projetos que vocês talvez já devem ter ouvido falar, como Kyber Network, OmniZgo, EOS, Storm. E no portfólio deles, segundo a Crunchbase, você vê empreendimentos como Origin Protocol e já levantou mais de 28 milhões de dólares em investimentos. A Watcha, que levantou 12 milhões. A BlueZelle, que levantou quase 20 milhões e assim por diante. O próprio Simon foi um investidor no começo do Ethereum e, claro, se deu muito bem quando o Ether começou a crescer exponencialmente. Muitos fundadores de CryptoFunds eram inicialmente investidores e tiveram a sorte de pegar os primeiros bull runs, como o de 2013 e do ano passado. A teoria de Simon e da Hashed até faz muito sentido. E por isso eu apresento ela aqui hoje. Tem a ver com 3 pilares: cultura, demografia e timing. Para dar perspectiva, pense que a Coreia do Sul é um país bem pequeno. Ele não está nem entre os top 100 países em tamanho, é quase o fim da lista dos top 30 de população, mas mesmo assim figura quase entre os top 10 de PIB, estando em 12º lugar. A Coreia é globalmente mais conhecida hoje pelo que eu chamo dos 3 Ks: kimchi, K-pop e, claro, criptomoedas. E que outros fatos são interessantes? Bom, eles têm uma das internets mais rápidas do mundo, lidando acima da China e acima do Japão. Eu já falei como todo coreano carrega um celular Samsung e eles têm a maior densidade de smartphones difundido na população. E não estamos falando de feature phones, tipo os Nokia baratinho, que ainda se usa em muitos lugares da China ou da Índia, por exemplo. Não, a gente está falando de celulares Android e a penetração é nada menos que 94% da população. Soma isso ao fato que quase metade dessa população, 40%, vive em Seul ou em cidades ao redor da região de Seul e você tem uma das populações mais hiperconectadas do mundo. O Brasil, por exemplo, é prejudicado pela geografia, que isola as cidades e impede conexões maiores. Veja esse vídeo para saber mais. Por causa disso, a Coreia tem a 4ª maior receita de App Store do mundo. Só em 2017, os sul-coreanos gastaram nada menos que 3 bilhões de dólares no Google App Store, comprando itens puramente digitais, avatars, presentes digitais, upgrades de apps, num jogo chamado Lineage, que é um MMORPG tipo World of Warcraft. Jogadores gastam até $1.000 em espadas digitais de quantidade limitada. Games, todo mundo sabe que a Coreia tem uma longa tradição em games, MMORPG e esportes. Todo mundo nesse ponto já conhece a Bluehole, que é a criadora sul-coreana do explosivo Massive Multiplayer Battle Royale PUBG. Mas essa tradição vem lá de trás. E sabe qual é o MMORPG mais antigo, ainda em funcionamento até hoje? Que tal o Nexus, The Kingdom of the Winds, que foi lançado em 96 e até hoje está funcionando. Em 99 você já tinha o primeiro serviço pago de avatar chamado Sei Club.
Também em 99 você tinha um tipo de rede social com microblogging, onde você podia comprar mercadorias virtuais para mobiliar um quarto virtual chamado Cyworld, algo como um Orkut, mas já envolvendo comércio. Em 99 não para, porque daí você tinha um grande portal onde podia jogar usando uma moeda virtual, o Hancoin, na plataforma Hangame. E o próximo passo, depois de comprar coisas virtuais, é trocá-las. E aí você tem a plataforma Itembay em 2001, tipo um eBay para coisas virtuais. E isso sem contar o início do eSports com StarCraft League em 2000, a primeira liga de eSports a atrair popularidade nacional. Um aspecto que eu mesmo não tinha me dado conta e faz todo sentido é que asiático é viciado em jogatina. E jogatina organizada, tipo cassino, é proibido em muitos dos países asiáticos, como na China, Japão ou Coreia do Sul. Só estrangeiros podem frequentar os cassinos. Então, um exemplo, Macau tem metade dos cassinos de Las Vegas, mas tem o dobro da receita. E nem começamos a falar das apostas em corridas em cavalos que eles adoram. E com tudo isso, estabelecemos que a sociedade coreana é altamente cosmopolita, com quase metade da população na grande região ao redor de Seul, todo mundo altamente conectado, onde as notícias se espalham muito rápido entre uma população altamente acostumada à jogatina online. Mas em 2012, quando o Bitcoin começou seu primeiro grande crescimento parabólico antes do crash por causa do Mt. Gox Silk Road, os coreanos ainda não tinham acesso a comprar bitcoins e perderam essa primeira etapa. Então, quando o Ethereum apareceu e passou de $1 de valor, já haviam várias exchanges operacionais e as pessoas viram como uma oportunidade de investir no que poderia ser o próximo Bitcoin. Agora, quando o valor do Ethereum passou de $1 para 40 em 4 meses em 2016, a notícia de ganhos de 4.000% se espalharam hiper rápido e todo mundo começou a comprar Ether como se não houvesse amanhã. E as notícias de ganhos extraordinários em altcoins como Litecoin, Monero e outros continuaram a se espalhar extremamente rápido nas mídias sociais. Só uma coisa podia parar isso: a intervenção do governo. Qualquer governo do mundo, principalmente 2015 e 2016, depois do crash de Mt. Gox de 2014, ia estar atento vendo pessoas comprando coisas como Ether desgovernadamente e o preço subindo de $1 para 10 do nada. Bom, e por que o governo não interferiu? Vamos tentar entender. Voltando em 2013, a Coreia do Sul estava elegendo seu 18º presidente. A primeira presidente mulher da história não só da Coreia do Sul, mas do leste asiático, Park Geun-hye. Ela tinha longa carreira política e exerceu 4 termos consecutivos no parlamento desde 98. Segundo nossa amiga Wikipedia, depois que foi eleita, ela foi listada como 11ª das mulheres mais influentes da lista da Forbes e 46ª pessoa mais influente da lista da Forbes, e em termos de coreanos, ela estava só atrás do presidente e vice-presidente do poderosíssimo grupo Samsung. Vocês se lembram? 15% do PIB. E ela também era conhecida pelas más línguas como a filha do ditador, Park Chung-hee, que liderou um golpe de Estado em 61, pelo bem ou pelo mal, numa Coreia do Sul pós-liberação, vocês se lembram? Depois dos fantoches do norte de 1950. Tendo terminado a Segunda República, que não tinha apoio por acusações de terem fraudado as eleições em 1960, dizem que a ditadura de Park criou as fundações para o rápido período de industrialização do país. As ditaduras militares iam ainda continuar até 1993. Em 74, uma tentativa de assassinato deu errado e o tiro perdido matou a primeira mulher de Park, Yoo Kyung-soo. Park Chung-hee e sua filha Park Geun-hye obviamente sofreram muito com a morte de Yoo Kyung-soo. E eis que uma figura bizarra aparece, Choi Tae-min. Originalmente um monge budista que se converteu para a Igreja Católica Romana e criou um culto xamanista chamado Yongsae-gyo, ou Igreja do Espírito do Mundo, se autodeclarando Maitreya
ou futuro Buda. E ele apareceu na vida dos Park logo depois do assassinato de Yoo Kyung-soo, dizendo que ela apareceu para ele e pediu para que ajudasse a sua filha. Park escapou de outras tentativas de assassinato, sendo 2 pelo menos ligados a simpatizantes da Coreia do Norte. Mas em 79 ele foi traído pelo seu amigo e diretor da Agência Central de Inteligência, a fucking CIA da Coreia, Kim Jae-gyu, que depois foi capturado junto com seus comparsas, torturado, julgado, condenado e executado. E então, em 2 anos, a jovem Gun Hyo perdeu sua mãe e seu pai. E foi assim que o sinistro Choi se tornou mentor de Gun Hyo, e também foi assim que sua 5ª filha Choi Sun-sil se tornou amiga de Park Gun Hyo desde pelo menos 77. Com uma carreira em ascensão, que culminou em ser eleita democraticamente presidente em 2013, começaram a aparecer os escândalos. Parece que Park se tornou mero fantoche dos Choi, sendo manipulada a vida inteira. Mas como é que isso veio à tona? E é aí que a Coreia do Sul não é para amadores também. A coisa estourou por causa do Puppygate, sério, Puppygate. Em resumo, a tal Choi conheceu um ex-esgremista e atleta olímpico, o Ko Young-tae, que estava com uma marca luxuosa de bolsas e roupas chamada Vilo Milo. A Choi gostou dos itens e passou a dá-los para presidente Park. E, claro, o Ko se beneficiou muito, tendo sua marca de itens de luxo associada não oficialmente a Park via Choi. A coisa azedou uma vez que a Choi pediu para ele cuidar do cachorro da sua filha. O Ko deixou o cachorro no seu apartamento e foi jogar golfe. Quando voltou, tomou uma comida de rabo homérica por ter deixado o cachorro abandonado. Daí ela passou a tratar ele mal, xingando, tratando como escravo. E o que fez o Sr. Ko? Resolveu devolver os maus tratos. Foi para a imprensa e abriu o bico sobre a relação da Choi com Park. E aí a casa caiu. Foi revelado como Choi Sun-sil, que não tem afiliação política nem nenhum tipo de cargo oficial, tinha acesso a documentos confidenciais do governo, chegando até mesmo a editar os discursos de Park. Também por causa dessa relação apareceu que Park fazia as grandes empresas como Samsung doar mais de dezenas de milhões de dólares para ONGs controladas por Choi. Em resumo, como vocês sabem, o boca a boca corre muito rápido na população hiperconectada de Seul. E em outubro de 2015, o povo já estava de saco cheio e foi para as ruas pedindo a renúncia de Park. Ela se recusou a renunciar, mesmo tendo chegado ao pior índice de aceitação da história da Coreia, indo para 1% entre as pessoas abaixo de 60 anos de idade. A Choi foi chamada por muitos de a Rasputin coreana. Depois de muitas investigações e muita merda jogada no ventilador que espirrou em gigantes como os grupos Samsung e Lotte, terminou com a condenação de 20 anos de prisão de Choi. E tentando relutar e negar até o fim, boicotando os julgamentos, a presidente Park também terminou condenada por nada menos que 16 das 18 acusações, com uma sentença de 24 anos de prisão, que agora ela cumpre no Centro de Detenção de Seul. Alguns ainda apoiam a ex-presidente e dizem que foi um golpe. Sério, essa história é surreal. E eu sei que ficou longo, mas aí você vai procurando e vai achando um podre dentro do outro. E isso porque eu nem falei como que um cavalo de presente quase derrubou o presidente da Samsung. Mas o que tudo isso tem a ver com nossas queridas criptomoedas, você se pergunta. Bom, imagina que uma população alvoroçada, comprando o Ethereum como se não houvesse amanhã e fazendo os preços subirem de $1 para $40, chamaria a atenção dos órgãos reguladores do governo. Mas no meio do turbilhão que enfrentava o governo com investigações, acusações de corrupção e propina e uma presidente envolvida num culto obscuro sofrendo impeachment, bom, ninguém do governo tinha tempo para lidar com criptomoedas. E talvez seja essa a receita de como a Coreia do Sul saltou para o país com o maior volume de transações em criptomoedas em 2017.
Uma população viciada por jogatina, ouvindo falar de novos milionários aparecendo da noite para o dia por causa de uma novidade chamada criptomoedas. Daí o boca a boca digital de uma população quase inteira hiperconectada, espalhando essa notícia e gerando um ciclo virtuoso sem ninguém para brecar. Nos Estados Unidos, parece que nem 1% da população tem criptomoedas, e de acordo com algumas pesquisas da Hashed, parece que nada menos que 30% dos trabalhadores assalariados da Coreia do Sul já têm criptomoedas em alguma forma. E isso é um número conservador. Alguns acreditam que o número real seja mais próximo dos 50% ou mais. E além disso, nos Estados Unidos, a maioria dos investidores está concentrado em grupos mais jovens, tipo millennials. Agora, na Coreia do Sul, até sua avó estaria investindo em criptomoedas. Não é incomum encontrar grupos de velhinhas discutindo altcoins nos cafés de Seul. E como eu disse no começo, é muito difícil dizer que essa exata sequência de eventos foi o que realmente determinou nesse potencial de investimento, mas que é uma puta boa história, isso é. E no mínimo serve para tornar a imagem que temos dos coreanos um pouco mais colorida. E no próximo episódio vou tentar ser um pouco mais leve e vamos tratar dos outros assuntos que eu vi durante as conferências. E nos vemos em breve. Obrigado por terem assistido. Câmbio e desligo.